Em uma terra distante de sua casa, em uma cultura que não conhecia o seu Deus, vivia um homem chamado Daniel. Ele não era apenas um cativo, ele era um líder, um conselheiro, um homem de tamanha integridade e excelência que o rei Dario tinha como um de seus principais príncipes, pronto para colocá-lo no comando de todo o reino da Babilônia. A Bíblia nos diz em Daniel capítulo 6, versículo 4, que os outros príncipes e sátrapas buscavam motivos para acusar Daniel. Mas o que eles encontraram foi algo que os deixou furiosos. Eles não podiam achar falta alguma nele, nem má conduta, nem corrupção, porque Daniel era fiel e íntegro. Sua vida era um livro aberto, sem páginas escondidas. Pense comigo por um instante. Você já sentiu a inveja de alguém que não consegue te alcançar? Já sentiu a pressão de um ambiente que quer te derrubar, não por algo que você fez de errado, mas pela sua excelência? Daniel era um lembrete vivo de que a integridade é uma força poderosa. Em um mundo onde as pessoas muitas vezes se comprometem por poder ou dinheiro, ele se manteve firme. O mundo, meu amigo, minha amiga, ainda funciona assim. A integridade nos torna alvos, mas ela também nos torna inabaláveis. A inveja dos outros é apenas a prova de que você está no caminho certo. Eles não podiam acusá-lo de nada real porque a vida de Daniel estava alinhada com os princípios do seu Deus. Sua reputação não era uma fachada, mas um reflexo do seu caráter. A sua consistência era a sua maior arma contra a maldade dos seus inimigos. É fácil ter integridade quando a vida é fácil, mas o teste real da nossa integridade é quando ela nos custa algo. Quando o mundo te pressiona a ser como ele, a sua integridade se manifesta naquilo que você se recusa a ser. Daniel não precisou gritar sobre sua fé, ele a vivia. Sua vida era uma pregação, um testemunho silencioso que incomodava a todos. A sua integridade inabalável era a rocha em que os planos dos inimigos se quebraram. Eles perceberam que a única maneira de derrubá-lo era criar uma regra que o forçasse a escolher entre o rei e o seu Deus. Os líderes invejosos vieram ao rei Dario e o bajularam. Eles o convenceram a assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer uma petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. A pena? Ser jogado na cova dos leões. O rei, em sua vaidade, assinou o decreto sem perceber a armadilha. E Daniel ficou sabendo. Ele soube do decreto. Mas em vez de se esconder, de fechar as janelas, de orar em silêncio para evitar a punição, a Bíblia nos diz em Daniel, capítulo 6, versículo 10, que ele foi para sua casa, para seu quarto, e com as janelas abertas voltadas para Jerusalém, ele continuou a orar e a dar graças ao seu Deus 3 vezes ao dia, exatamente como fazia antes. Isso é o que chamamos de fidelidade à prova de fogo. A decisão de Daniel não foi um ato de rebeldia, foi um ato de amor e de prioridade. A sua vida era uma oração. A sua comunicação com Deus era mais importante do que qualquer lei humana. Ele não trocou a sua fé por segurança. Ele sabia que o Deus que o havia levado até ali não o abandonaria. Pense nas suas próprias lutas. Quantas vezes você já se sentiu tentado a esconder a sua fé, a se calar sobre suas crenças para não ser julgado? Quantas vezes a sua rotina de oração foi interrompida pela correria ou pela vergonha? A fidelidade de Daniel nos lembra que o nosso relacionamento com Deus é a nossa prioridade número 1, acima de qualquer outra coisa. Ele não estava orando para ser visto. Ele estava orando porque não conseguia não orar. A sua fé não era um acessório, era a sua essência. Os inimigos de Daniel o viram e foram ao rei. Eles o denunciaram. O rei Dario ficou profundamente angustiado. Ele gostava de Daniel. Ele tentou encontrar uma maneira de salvá-lo, mas a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada. O rei teve que cumprir a sentença. Daniel foi levado para a cova. A cova dos leões não era um lugar de punição qualquer. Era um lugar de morte certa. Leões famintos. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versículo 16, que o rei Dario disse a Daniel: "O seu Deus, a quem você serve continuamente, ele o livrará."
Mesmo em sua angústia, o rei reconheceu a fidelidade de Daniel e, de alguma forma, acreditou que o Deus dele faria algo. Daniel foi jogado na cova e uma pedra foi colocada sobre a entrada. O rei, por sua vez, foi para o seu palácio e não conseguiu dormir. A Bíblia nos diz que ele passou a noite em jejum e sem entretenimento. Sua alma estava atormentada. Ele se importava com Daniel. A noite passou. A ansiedade do rei não o deixou em paz, mas a confiança na proteção divina de Daniel o manteve seguro. À primeira luz da manhã, o rei correu para a cova. Ele clamou com uma voz angustiada: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E do fundo da cova veio a resposta de Daniel, viva e forte. Em Daniel capítulo 6, versículo 22, ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante dele. Além disso, jamais fiz algo de errado contra ti, ó rei. Daniel estava ileso. Os leões que deveriam tê-lo devorado foram contidos por um anjo de Deus. A sua fidelidade foi honrada, sua integridade foi comprovada e sua confiança foi validada. O rei ordenou que Daniel fosse retirado da cova e que os homens que o acusaram, juntamente com suas famílias, fossem jogados nela. E, como a Bíblia relata, os leões os devoraram imediatamente. O rei Dario então escreveu um novo decreto para todo o reino, reconhecendo o Deus de Daniel como o Deus vivo, eterno e poderoso. A sua cova pode ser um problema de saúde, um conflito familiar, uma crise financeira, a inveja de um colega, mas a história de Daniel nos ensina que não importa o tamanho dos leões que estão à nossa frente, a nossa fidelidade e a nossa integridade são a chave para a nossa vitória. E o anjo do Senhor está pronto para nos proteger, para fechar a boca dos leões que tentam nos devorar. Agora, eu te convido, meu amigo, minha amiga, a orar comigo. Vamos nos inspirar na coragem de Daniel e entregar as nossas covas dos leões ao nosso Deus. Pai amado e compassivo, nos aproximamos de Ti com corações que, às vezes, se sentem em perigo. Nós nos sentimos cercados por problemas, pressionados por desafios e, em alguns momentos, com muito medo. Mas a história de Daniel nos mostra que a Tua presença é a nossa maior proteção. Senhor, te pedimos a força para sermos como Daniel. Dá-nos uma integridade inabalável que nos ajude a viver de forma justa e honesta, mesmo quando ninguém está olhando. Ajuda-nos a sermos fiéis nos nossos princípios, na nossa fé e nos nossos valores, mesmo que isso nos custe algo. Que a nossa lealdade a Ti seja a nossa maior prioridade. E quando formos jogados em nossas covas, seja a cova da ansiedade, da doença ou da crise financeira, ajuda-nos a ter a mesma confiança inabalável de Daniel. Acreditamos que Tu és um Deus que pode fechar a boca dos leões. Acreditamos que o Teu poder é maior do que qualquer problema que enfrentamos. Nós entregamos as nossas lutas a Ti. Luta as nossas batalhas, Senhor. Protege as nossas famílias, nossos corações e nossas mentes. E que o nosso testemunho seja como o de Daniel, uma prova viva do Teu poder e da Tua bondade. Nós Te agradecemos, Pai, por estares sempre perto, por ouvir as nossas orações e por seres o nosso refúgio seguro. Em nome de Jesus, o Cristo, que é nosso Salvador e Protetor. Amém. Se a história de Daniel te inspirou a enfrentar sua própria cova com coragem, eu te convido a fazer algo especial. Um sinal de que você escolhe a fé em vez do medo. Deixe seu like neste vídeo e, como um ato de coragem e confiança, digite nos comentários a palavra proteção. Esta será sua declaração pública de que você confia no poder de Deus para te proteger. E para que você não perca nenhuma das nossas próximas mensagens, inscreva-se no canal e ative o sininho para as notificações. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Isso é uma prova de que a sua busca por algo maior é real
e verdadeira. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.